Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui a mais uma aula, né, da nossa disciplina de Química Inorgânica e hoje nós vamos continuar com o estudo das propriedades periódicas. Né? Na última aula nós vimos aí um pouco sobre os raios atômicos, como que esses podem ser analisados e como que podem variar, né, dentro da periodicidade da nossa tabela. E hoje nós vamos então, dando continuidade a esse assunto, discutir um pouco sobre a energia de ionização. De uma forma geral, né, todo átomo ele pode ter os seus elétrons energizados, né, e sofrer uma certa excitação eletrônica. Então, se um determinado átomo recebe uma quantidade de energia, ele consegue promover, né, a partir dessa absorção dessa energia externa, promover um dos seus elétrons de uma camada para uma camada mais energética. E esse é o nome chamado de excitação eletrônica. Né? Caso essa energia que é fornecida ao meu átomo, então, que vai ser absorvida pelo meu átomo, seja alta o suficiente para poder rejetar esse meu elétron, né, do meu átomo, o meu átomo então se torna ionizado, né, ele perdeu um elétron. Então repare que é lógico, é necessário uma certa quantidade de energia para que isso aconteça. Vamos lembrar também que qualquer tipo de variação energética dentro do meu átomo, né, qualquer variação de energética do meu elétron dentro da estrutura atômica, é necessário uma quantidade exata de energia. Né? Por isso que a gente diz, né, que a energia do meu elétron, né, ela é quantizada. Né? Ou seja, para que ele possa sair de um determinado nível energético e para um nível energético de maior energia, ele precisa absorver no mínimo uma certa quantidade X de energia. Se eu fornecer uma quantidade menor, ele não varia, né? Ele não vai até metade do caminho e volta. Né? E se eu forneço um pouco mais do que a energia necessária, ele vai absorver apenas a energia necessária para promover para um próximo nível de energia e fica ali. Né? Aquela energia excedente vai ficar sobrando dentro do meu sistema. Então, caso ele receba uma quantidade de energia alta suficiente, ele pode ser ejetado do meu átomo. Tá? E aí meu átomo, né, deixa de estar no seu estado fundamental e passa a se tornar um íon, né? Ou seja, fica carregado, né? Fica uma carga positiva. Okay? Essa energia então, que é necessária para remover esse elétron do meu átomo é o que nós chamamos de energia de ionização. Né? Na verdade, a definição, né, de energia de ionização ela é um pouco mais específica. Né? Ela diz que a energia é necessária para remover um elétron de um átomo no seu estado fundamental no seu estado gasoso. Né? Então, se eu tenho um átomo no seu estado gasoso, no seu estado fundamental, a energia necessária para remover aquele elétron é chamada então de energia de ionização. Tá? Aqui tem um exemplo, né, em forma de equação química. Então repare que eu tenho aqui, vamos supor, um átomo de potássio, tá, no seu estado fundamental, repare que ele não tem carga, né, ele está neutro, e no estado gasoso. Ao absorver essa quantidade de energia, 419 kJ por mol, né, lembrando que toda energia, tá, toda energia de ionização vai ser representada em termos de quilojoules por mol, ao absorver então essa quantidade de energia, ele ejeta um dos seus elétrons. E ao ejetar esse elétron, né, ele se torna o íon potássio. Detalhe que eu não chamei atenção, né, na minha fala anterior, que esse elétron ejetado sempre vai ser necessariamente um elétron de menor energia do meu átomo, né, aquele elétron que está menos preso ao meu átomo. De uma forma geral, o elétron mais externo, né, do meu átomo, aquele elétron mais longe do meu núcleo, ou seja, ele sente menos a atração do meu núcleo, né, ele está menos suscetível a essa atração eletrostática, então ele é mais facilmente removido. Então é claro que caso eu forneça energia para esse meu átomo, para essa minha espécie, o primeiro elétron a ser ejetado vai ser esse elétron mais externo, esse elétron de menor energia. Tá? E eu posso ejetar outros elétrons? É claro, né? A partir do momento que meu átomo possui vários elétrons nessa estrutura, eu consigo remover todos os elétrons dele, desde que eu forneça a energia necessária para isso. Né? Por que isso não é tão simples? Porque conforme eu vou ejetando elétrons no meu átomo, os demais elétrons vão ficando mais fortemente presos ao meu núcleo. Né? Então a energia necessária para remover um segundo, um terceiro e um quarto elétron são muito maiores do que a energia do primeiro. Tá? Então eu removo um elétron, os demais elétrons restantes vão ficar mais presos ao meu núcleo, então a energia necessária para remover um segundo elétron é maior. Removo o segundo, o restante vai ficar mais preso ainda, mais fortemente ligado ao meu núcleo ainda, então a energia necessária para remover um terceiro elétron ainda é maior, né, do que a segunda, e assim sucessivamente. Tá? Por que ocorre, né? Por que essa variação ocorre dessa forma? Vamos lembrar, né, sobre um conceito que nós já discutimos aqui, chamado de carga nuclear efetiva. Se você não lembra sobre carga nuclear efetiva, volte nas aulas anteriores e dê uma relembrada. Né? Carga nuclear efetiva é como se fosse a força resultante
que prende o meu elétron ao meu núcleo, tá? Ah, mas o que prende o meu elétron ao meu núcleo são as cargas positivas, né? Eu tenho lá o meu núcleo, os prótons, meu elétron é negativo, né? Então eu tenho uma força eletrostática que vai então manter um preso ao outro, né? O meu elétron preso dentro daquela estrutura. Tá, mas vamos lembrar que eu tenho outros elétrons dentro dessa minha estrutura eletrônica também. Lógico, exceto o hidrogênio, que só tem um elétron apenas, então a carga nuclear efetiva dele é totalmente a carga nuclear, né? Aquela carga do único próton que tem no meu núcleo. Já todos os outros elementos, com exceção do hidrogênio, possuem outros elétrons, né? Então esses elétrons eles vão também interagir um com o outro. E essa interação vai ser uma interação de repulsão, porque eles são de mesma carga. Então carga positiva e negativa se atrai, mas carga negativa com negativa se repelem. Então se eu tenho, por exemplo, elétrons entre esse meu elétron mais externo e o meu núcleo, esses elétrons que nós vamos chamar de elétrons internos, tá? Que são os elétrons que estão entre o núcleo e o elétron mais externo, então esses elétrons internos eles vão repelir esse meu elétron externo. Essa força de repulsão é o que nós chamamos normalmente de blindagem. Então eu vou ter dentro do meu estrutura atômica, né, eu tenho meu elétron que sofre uma carga nuclear, né, sofre uma atração devido a uma carga nuclear, né, gerada pelo meu núcleo, e sofre uma repulsão, um efeito de blindagem gerado pelos meus elétrons internos. A resultante, tá, a diferença entre a força que puxa e a força que repele, é o que nós chamamos de carga nuclear efetiva, que é a carga realmente sentida pelo meu elétron, né? Podemos dizer assim também, realmente a carga que realmente de fato é sentida pelo meu elétron pelo meu núcleo, né? Ou seja, aquela carga que realmente o meu elétron sente lá do núcleo, ok? E essa carga nuclear efetiva, então, como eu acabei de falar, ela depende da quantidade de prótons que eu tenho no meu núcleo e depende da quantidade de elétrons que eu tenho entre ele e o meu núcleo, tá? Quanto mais elétrons internos eu tenho, maior vai ser meu efeito de blindagem, né? Enquanto menor a quantidade de elétrons internos, menor o efeito de blindagem. Quanto mais prótons eu tenho no meu núcleo, maior a minha carga nuclear, que é a força que puxa meu elétron para ele. Quanto menos prótons eu tenho no meu núcleo, menos fortemente ligado ao meu núcleo esse elétron é. Então, conforme eu ejeto elétrons no meu átomo, então vamos pegar aqui, né, vamos voltar aqui no exemplo do alumínio, né, da representação aqui do alumínio. Repare então que quando eu removo um dos seus elétrons, né, tornando ele no íon alumínio, esse elétron, os dois elétrons que sobraram, né, nessa última camada dele aqui, vão ser muito mais fortemente atraídos pelo meu núcleo do que antes. Porque agora eles têm um elétron a menos que repelem eles. Diminuiu o efeito de blindagem sobre esses elétrons que ficaram, né? Lembrando que os elétrons de uma mesma camada também repelem, né? Também se repelem, por isso também se blindam, tá? O efeito de blindagem é menor, claro, porque está numa mesma camada, mas também se blindam, né? Os elétrons das camadas internas se blindam, né, os elétrons externos com uma intensidade, né, uma eficiência muito maior, mas de uma mesma camada também se blindam. Então, quando eu removo esse elétron, né, se torna um íon alumínio, ele diminuiu o efeito de blindagem sobre os demais elétrons. Então, a energia necessária para remover um segundo elétron vai ser maior do que a primeira. Quando eu removo o segundo elétron e se me transformo, né, no íon alumínio 2+, eu tenho agora só um elétron externo, que também tem menos efeito de blindagem sobre ele, né? Então, se eu diminuir o efeito de blindagem, eu aumentei a carga nuclear sobre ele. E aí, consequentemente, a carga nuclear efetiva dele é maior também. Então, a energia para remover ele também vai ser maior. Se eu removo esse meu elétron dessa camada, e repare que ao fazer isso, eu perco essa terceira camada do alumínio, e aí ele fica com apenas duas camadas com elétrons, esses demais elétrons também vão ter um efeito de blindagem menor, né? E vão ser por isso mais fortemente ainda atraídos pelo meu núcleo, tá? E sucessivamente, tá? Aqui ó, a gente consegue analisar um pouco, né, como que essa energia de ionização pode variar ao longo da tabela periódica. Deixa eu só aumentar isso um pouco para vocês. Então repare aqui que no caso do íon de sódio, eu tenho aqui a primeira energia de ionização 496 kJ, né, por mol. Já a segunda energia de ionização, olha como é que salta, como é que aumenta, né, extraordinariamente, né, vamos dizer assim. Ele vai de 496, que foi a primeira, para 4.560, que é a segunda energia de ionização dele. E aí, vamos discutir aqui também o caso do magnésio. Olha o magnésio. A primeira energia de ionização dele, 738. Lembrando que o magnésio tem 2 elétrons na última camada, tá ok? Então, ele tem 738 energia de ionização, né? A primeira energia de ionização dele, 738.
A segunda, 1450, porque esse segundo elétron é da mesma camada que foi removido esse primeiro, tá? Então o efeito de blindagem sentido por ele ainda é grande, apesar de, né, diminuiu, mas ainda é bastante considerável devido aos elétrons internos. No entanto, quando eu removo esses dois elétrons, repare que a terceira energia de ionização tem um salto, né, muito maior, né, de 1450 vai lá para 7.730 kJ. Por quê? Porque eu passei aqui agora para uma camada interna, né? Então os efeitos de blindagem sobre essa camada que ficou também vai ser muito menor do que era, né, na camada externa no caso do magnésio, tá? Essa questão, tá, de como que vai variar, né, essa energia de ionização entre os elementos, ela depende de vários fatores, tá? Ela vai depender, por exemplo, do tamanho do meu átomo, né? Se eu tenho um átomo muito pequeno, meu elétron, lógico, vai estar muito mais fortemente ligado ao meu núcleo do que um átomo muito grande, em que o elétron está muito distante do meu núcleo. Então é claro que vai sentir menos atração e por isso ele vai ser removido com maior facilidade, tá? Por isso que nós temos, por exemplo, então, quanto maior, né, ao meu elemento químico, e então conforme eu desço na minha tabela periódica, eu diminuo a energia de ionização, a primeira energia de ionização daqueles elementos químicos, né? Ou seja, o lítio tem uma energia de ionização muito maior do que o frâncio, que está na mesma coluna que ele, mas lá embaixo, né, no grupo dele. Além disso, tá? Além disso, né, do tamanho também, tem a questão da carga nuclear, né, claro. Então, quanto mais prótons eu tenho no meu núcleo, maior vai ser a intensidade que ele atrai esse meu elétron, né, e mais fortemente ele está ligado, logo mais difícil vai ser de removê-lo. Com relação a isso, acho que até meio assim, dá para pegar isso meio de senso pelo senso comum, né, a gente fazer essa análise. Então, outras coisas que a gente tem que analisar, além do tamanho e da quantidade de prótons que ele tem, também, é o tipo de elétron que eu tenho, tanto na camada interna quanto na camada externa, tá? Por que disso? Eu vou pular essas aqui, depois a gente volta para discutir isso aqui. Dependendo do tipo do meu elétron, tá? Se é meu elétron do tipo S, ou se é um elétron do tipo D, ou F, cada um desses elétrons tem uma eficiência de penetração diferente um do outro. Um elétron do tipo S ele tem uma eficiência de penetração muito maior em direção ao meu núcleo do que um elétron do tipo P, que é maior do que um elétron do tipo D e que é maior do que um elétron do tipo F, tá? E o que isso tem a ver? Ora, se o meu elétron tem uma eficiência de penetração em direção ao núcleo maior, quer dizer que ele vai sentir mais atração pelo meu núcleo, então ele vai estar mais fortemente ligado ao meu núcleo do que o outro elétron que não tem uma eficiência de penetração tão grande. Então, um elétron S, ele tem, a ionização dele, quando comparado a um elétron tipo P, vai ser também muito maior devido a isso, devido a esse poder de penetração que ele tem quando comparado ao tipo P, tá? E a mesma análise ela tem que ser feita com relação à eficiência de blindagem. Por quê? Se eu tenho um elétron externo e o que está blindando esse meu elétron externo é um elétron S, repare, se a gente apenas analisar a figura em si, né? Repare que o elétron S ele é um elétron esférico. Ele ocupa uma região esférica. Então ele vai conseguir ter uma eficiência de blindagem com relação ao elétron externo muito maior. Porque ele ocupa toda a região ao redor do meu núcleo. Já um elétron do tipo P, repare que ele vai estar preso, vamos dizer assim, né, em certas regiões ao redor do núcleo. Né? No caso ali um elétron P, né, em forma de halteres. Então esse elétron com um P1, um elétron do tipo P1, né, que eu tenho um elétron apenas ali naquele orbital P, ele vai estar ali naquela região. Então, como ele está preso a essa região, eu tenho regiões aqui, né, ao redor desse meu núcleo, que esse elétron P não está presente, ele não passa por ali. Então o poder dele, a eficiência dele de blindagem também vai ser menor. E ele vai blindar menos, então, esse meu elétron externo, tá? Então o meu elétron, a eficiência com que ele está preso ao meu núcleo depende do tipo desse elétron. E a blindagem também depende do tipo do elétron que está blindando esse meu elétron externo, né? Se vocês não lembram também sobre essa questão de conformação, né, de forma dos orbitais, volte nas aulas anteriores da área de modelo atômico para poder relembrar isso, né, que isso é essencial para nós dentro da inorgânica. Ok? Além disso, tá? Além dessa questão, né, da conformação do tipo dos meus elétrons, eu tenho algumas, com relação às estruturas especiais, né, dos orbitais, eu fiz uma pequena confusão. Na hora que eu estava montando slide, coloquei na ordem errada. Mas enfim. Então o que acontece? Quando nós temos orbitais P totalmente preenchidos,
Repare que se eu tenho um orbital P totalmente preenchido, eu tenho necessariamente o orbital S totalmente preenchido também. E eu tenho ali uma conformação que é característica dos gases nobres e que tem uma estabilidade então muito grande, confere uma estabilidade muito grande. Essa estabilidade devido, vamos colocar aqui, principalmente devido à simetria que eu tenho, né? Repare que todos os orbitais estão preenchidos, estão com os seus elétrons emparelhados, tá? E isso confere uma estabilidade muito grande para o meu elemento químico. Essa estabilidade, ela vai ser então a estabilidade maior estabilidade, e por isso essa estrutura, né, vai ser de maior estabilidade, e por isso é a estrutura que é mais difícil de você remover um elétron. Seguido, quando nós temos o orbital P semi-preenchido, né, que vai ser então o segundo mais estável, tá, ok? Comparado com outras configurações, né, quando eu tenho o orbital P com 4 elétrons, com 5 elétrons, o 3 elétrons é o mais estável, porque questão de simetria. Eu tenho um elétron em cada orbital e isso confere ao meu átomo também uma estabilidade muito maior, tá, do que outras configurações envolvendo os orbitais P. Seguido, então, pelos orbitais do tipo S também emparelhados, também totalmente preenchido, né, no caso ali com 2 elétrons. Tá? Isso vai fazer, tá? Então, assim, de uma forma geral, nós temos que a energionização, né, dos elementos na tabela periódica, ela varia dessa forma aqui, né? Ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita, né? Como vocês provavelmente aprenderam lá no ensino médio. No entanto, quando a gente analisa o gráfico, tá, da variação dessa energionização, reparem que essa variação não é assim tão bonitinha, né, como a gente poderia acreditar olhando aquela tabela, né, que foi mostrada. Repare que aqui, olha lá, quando eu pego aqui, né, do hidrogênio vou para o hélio, beleza, né, cresce linearmente. Volto lá para o lítio. O lítio, repare que ele vai até o berílio e ele volta. O berílio ele tem uma energização maior do que a do boro. Se a gente seguisse aquela regrinha, né, que foi colocada lá no ensino médio para nós, o boro era para ter uma energização maior do que o berílio. E não é o que acontece. Repare que o boro então tem uma energização menor do que o berílio. Aí depois ele volta a subir. E aí, né, lá para o boro, carbono, né? E aí cai de novo. Não, aqui pulou. Não, aqui tá pulando uns aqui que estão aqui no meio, né? Tá pulando carbono. Aí nitrogênio. Aí o oxigênio volta, cai de novo e volta a subir em direção ao flúor e o neônio, tá? Então o que acontece? Repare que então, quando a gente analisa em termos com o valor real da energização dos elementos, esse crescimento não é linear e não é tão periódico como a gente poderia acreditar analisando aquela regrinha, né, que a gente aprende no ensino médio, tá? Na verdade, há umas exceções, né? A gente pode observar isso por essa figura aqui também. Repara, olha aqui também, olha aqui que vai ficar melhor ainda, né? O lítio, né? Então, para o berílio aumenta, beleza, faz sentido, né? O meu átomo ele tem mais prótons, então se eu tenho mais prótons, eu tenho uma carga nuclear sobre o meu elétron mais intensa, logo a carga nuclear efetiva é maior e é mais difícil de remover um elétron. Ok. Quando eu passo para o berílio e para o boro, repare que há uma diminuição dessa energionização, tá? Por que dessa energionização? Se a gente analisar a estrutura eletrônica do berílio, ele tem os seus 2 elétrons da camada de valência emparelhados no orbital S, né? Ele é 2s2. Quando eu passo para o boro é 2s2, 2p1. Ele tem um elétron desemparelhado sozinho no orbital P. Então é mais fácil eu remover esse elétron desemparelhado no orbital P do que remover um elétron que esteja emparelhado no orbital S, tá? Aí eu volto a subir para o carbono, subo novamente para o nitrogênio. Quando eu vou para o oxigênio, cai novamente. Tá? Por que cai novamente a energização? O nitrogênio ele tem 3 elétrons no subnível P. Então ele tem esses 3 elétrons desemparelhados, né, cada um em um orbital, num estado que nós chamamos de estado semi-preenchido, que é mais estável do que o oxigênio, que tem 4 elétrons do tipo P, sendo apenas num desses orbitais eu tenho um elétron emparelhado e os outros 2 orbitais com elétrons desemparelhados. Tá? Então é mais fácil, né, falando assim, é mais fácil remover um elétron do oxigênio, que está assimétrico, né, e não está no estado nem semi-preenchido e nem totalmente preenchido, do que remover um dos nitrogênios que está numa estrutura mais simétrica e por isso mais estável. Tá? Então repare que para que eu possa, então a energionização é a energia necessária para remover um elétron, né, de um determinado átomo no seu estado fundamental, no estado gasoso. Essa energia ela varia na tabela periódica com uma certa periodicidade, né, considerando-se algumas exceções, mas tem uma certa periodicidade, né, que é de conforme eu subo na minha tabela periódica e conforme eu desloco mais para a direita,
maior é aquela energia de ionização, tá? Mas tem algumas exceções, porque essa energia de ionização depende também da estrutura eletrônica dos meus elementos químicos, ok? Para a próxima aula, tá? Nós vamos retomar em afinidade eletrônica e tiramos as dúvidas no nosso atendimento síncrono. Ok? Até a próxima, pessoal.